minhas crianças, estamos aqui com o nosso convidado de hoje, o senhor Cláudio Castro, escritor, criador de conteúdo digital, crítico, fã ardoroso de filmes de horror, como todos nós. Boa noite, Cláudio, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com você. O Cláudio, que é conhecido pelos Instagrams da vida, fazendo comentários dos filmes, com a sua inseparável luvinha do Fred Krueger. Dá uma saudação do Fred Krueger aí. Então, Cláudio, como tá na descrição desse episódio, o Cláudio é escritor, ele já tem pelo menos 2 livros lançados, está para ter outros projetos que estão por vir, vamos comentar sobre isso mais tarde. Mas como todo escritor tem uma formação, né? Ainda mais um escritor dedicado ao gênero fantástico, né? Então a gente vai começar o nosso papo sobre os filmes, né, que formaram ele de alguma forma. Estou com uma listinha aqui de uma pré-entrevista, né, que fizemos antes. E vamos começar então com um filme que eu sei que você gosta muito, mais ligado ao horror psicológico, que é o Iluminado, do Stanley Kubrick, baseado na obra do Stephen King. Foi uma adaptação polêmica, o Stephen King não gostou muito. Como te bateu o Iluminado a primeira vez que você viu? Então, bom, curiosamente, com o Iluminado... Bom, Stephen King é o meu herói, né? Vamos falar assim, né? Eu descobri o terror através do Stephen King. Antes do Stephen King, a minha experiência literária e até cinematográfica, né, mas principalmente literária, era a leitura de livros policiais. Agatha Christie, Sherlock Holmes foi o que os meus pais me deram para ler quando eu era pequeno. Sim. Né? Mas aí então eu assisti um filme de terror, de repente, num final de semana, era o Iluminado, e me chamou muito a atenção o Iluminado, porque o ambiente, né, isolado, a ideia de se isolar e a percepção que eu tive da evolução, né, do personagem, a evolução da personagem naquela degradação psicológica, né? Que eu acho que foi o maior problema para o Stephen King quando viu a obra dele interpretada pelo Kubrick, né? Porque eu acho que o nosso escritor, né, o Stephen King, ele queria uma coisa mais sobrenatural, né? Como se fosse uma progressão possessiva do personagem, né? E o Kubrick deu um peso mais psicológico. Mas, a si mesmo, eu gostei muito, porque aquela sensação claustrofóbica, aquele isolamento, né, aquela situação toda, ela me marcou tanto que eu gosto muito desses filmes que trazem essas características de isolamento, de dificuldade para você escapar, né, de você fugir, de você ter que lidar com aquela situação sem ter com quem recorrer, né? E então isso me tocou muito no filme. Tanto que depois de assistir o filme, eu fui procurar o livro. Sim, sim. E aí eu entendi que realmente o filme tinha deixado um pouco a desejar, mas assim mesmo eu considero como um clássico de cinema, eu gosto muito. E depois eu tive uma experiência muito interessante, que eu não sei se você conhece, teve uma série de televisão também. Sim, que ele considera até melhor a adaptação da série do que a do cinema. Porque na série, o Stephen King teve uma participação, né? Então, ele contribuiu na série. E com isso, eu acho que ficou mais a cara dele. E a série, você sabe como é que é, né? Série em capítulos dá para explorar melhor, né? Então, e eu sou apaixonado em Rebecca De Mornay. Sim. Uma atriz que sumiu, né? Sumiu, desapareceu. Ela teve na verdade, eu vou te ser sincero, todo mundo elogia muito a interpretação da atriz do filme do Kubrick, eu não me lembro o nome dela agora. A Shelley Duvall. A Shelley Duvall, que fez depois Olivia Palito, se eu não me engano, né? Isso. Então, ela tem uma interpretação incrível, né? E quando você lê o backstage das filmagens, né, o tanto que o Kubrick, ele agrediu, né, causou um bullying nela, psicológico, para ela fazer aquela interpretação, a atuação dela é incrível. Mas eu sou apaixonado na Rebecca De Mornay, aquela loira lá fatal na época, muito bonita. Sim. E até recentemente, se eu não me engano, ela estava num filme aí
é um filme de um motel, não sei, um filme de terror também que envolve um motel. Um rapaz vai com a esposa, a namorada, para um motel. Eu não estou me lembrando o nome. Eu assisti esse filme e depois eu vim descobrir que a Rebecca De Mornay fazia um papel de uma piruona já de meia Sei, idade. Não sei, sei se você sei. sabe que filme que eu estou falando. Eu não sei que filme que é esse. Crianças, se vocês souberem, depois coloque nos comentários, tá? Agradecemos. Sempre vai ter alguém que está ouvindo que deve saber, com Que certeza. lembra o nome do filme. Se eu descobrir, depois eu te mando pro WhatsApp, tá? Tá. Então foi isso, foi o meu encontro com terror. Meu encontro com terror foi através de Stephen King, né? E foi com esse filme e um outro também que eu nem tinha comentado com você, mas é o Cemitério, né? O Cemitério Maldito. Cemitério Maldito, que foi lançado como O Cemitério, O o livro no Cemitério, né? Brasil. Sim. E eu gosto muito do filme, o original, né? Porque O depois teve um original. remake. Inclusive, eles trocam o menininho por uma menina, né? Isso, Se isso, eu não me isso. engano. Aí eu já não gostei tanto. Mas o original, para mim, aquele filme foi muito marcante para mim, principalmente porque envolve uma criança e eu falei assim, cara, esse Stephen King ele não tem medo Sim, ele não poupa nem as crianças, então isso mexeu muito sim. comigo. Grande direção da Mary Lambert, né? O fato de Sim, ter sido uma mulher que dirigiu e ela tinha um filho pequeno na época, então ela teve todo um cuidado para dirigir o menininho, né? Ela conseguiu um resultado muito bom dele, né? é incrível aquela atuação daquele menino, né? Eu achei espetacular. Uhum. Então é E isso com esse filme. o Stephen King, eu acho que tudo dele praticamente já foi adaptado, né? Eu acho ele um autor genial, assim, até hoje, assim. E é, E estão refazendo, né? Vai ter Carrie a Estranha de novo aí acho que é vai ser numa uma série de TV, sé- né? vão ter muitas séries com coisas dos anos 70. Vai ter a série da Carrie, vai ter uma série do Massacre da Serra Elétrica, e vai ter uma série. Dizem que vai ter uma série do Halloween, mas ainda são elucubrações. Era para ter uma série do Albergue também. Eles estão desdobrando em séries algumas coisas antigas. Olha que Então, seu, interessante. seu Cláudio, e do terreno sobrenatural, mais sobrenatural, eu sei que o senhor é muito fã do Invocaverso, né? Da Invocação do Mal. O que você achou? Como foi o primeiro Invocação do Mal? Como bateu em você? Você achou interessante? Olha, eu gosto. Você já conhecia a história do casal? Eu já tinha lido 2 ou 3 livros do casal Warren, tá? Hum. E já algumas séries de TV, Mundo Paranormal, não sei. Hoje eles passam na TV Pluto. Eu já tinha visto também, porque em alguns episódios eles convidam, né, a esposa, é, a Lorraine, né? E a verdadeira, né, que ainda estava viva na época. Então eu já conhecia um pouco da história deles, apesar de que a história, né, é uma coisa e eles no filme eles foram muito romantizados, né, transformados em super-heróis e a gente sabe que na realidade o casal Warren não era tão assim, né? Sim, sim. Existem questões aí envolvendo ele, né? Até de Uhum. caretagem, né? De correr atrás de dinheiro, de bater de porta em porta, se oferecendo para fazer uma limpeza espiritual em casa. Mas o filme, eu sou muito fã de James Wan. Sim. Então eu curto muito James Wan. E então o jeito dele de fazer terror me chama muito a atenção, porque James Wan é uma mistura de terror e ação, né? Sim, sim. Ele Os vem filmes de. dele geralmente transitam entre o terror, progridem em certas situações para o horror e terminam, às vezes, num thriller, né? Uma coisa mais aventuresca, né? Tem até um outro filme dele, que eu não me lembro o nome agora, que eu gosto muito, que o cartaz é uma moça deitada, tipo com uma lâmina na cabeça dela. Eu não quero dar spoiler do filme, mas ela tem uns pesadelos, e nos pesadelos ela tem as visões de uns assassinatos. Esse filme é muito interessante, depois eu vou lembrar o nome e te falo também. E eu gosto muito de James Wan. Então eu gostei muito do primeiro filme e do segundo filme. Para mim, o segundo filme eu acho que já não era mais o James Wan dirigindo, mas ele estava por trás da produção. Eu gostei muito do segundo filme também, que é a história inglesa, que eles vão para a Inglaterra. Isso, Aquele eu isso, acho que isso. ele me causou mais medo.
Sim, Eu acho sim, que vai sim. até sair um spin-off daquele personagem, que é aquele boneco grandão que cresce na Sei, frente do sei. menino. Eu ouvi falar que eles estavam pensando em fazer um spin-off com aquele personagem. O Sim. terceiro, eu já não gostei muito, que é aquele da seita satânica, que Não, tem não aquela é bruxa. legal. Eu acho que Uh-uh. ele fugiu completamente da proposta. Eu fiquei bem desanimado e eu estava numa expectativa muito grande com o quarto, né? Que é o último Sim. ritual, não sei o nome em Isso, português. isso. Mas, curiosamente, eu até reassisti ele domingo, eu estava sem o que ver, e eu assisti ele novamente, e eu acho que ele conseguiu resgatar um pouco da proposta. Mas eu achei que ele romantizou um pouco demais também as figuras, ele pesou um pouco demais nesse sentido, talvez porque ele queria dar uma conclusão na história, né? Mas Verdade. o primeiro, para mim, ainda é o clássico dos clássicos, né? Não, Sim. não, não tem comparação, né? O primeiro é o melhor de todos, né? O filme do Agora, pode falar. O filme do James Wan que você comentou, acho que é não é o Maligno? Maligno, justamente. Maligno, Maligno, É. isso. O Maligno, que eu acho assim, ele tentou dar. Ele faz. Você percebe claramente as passagens do filme entre o terror, o horror, e depois entre a parte mais aventuresca do final, né? Sei, Dando sei. um final feliz para as histórias, né? Eu acho que uma coisa muito marcante do terror é que o terror não necessariamente precisa ter um final feliz, né? Ah, não, não. Foi uma Na coisa que maioria me das chocou vezes. muito. E o James Wan, você pode ver que uma característica dele é sempre tentar dar um final feliz para os filmes de terror que Sei, ele produz com Atomic Monster, né? sei. O que eu acho mais bizarro do Maligno é que é a citação que ele faz do basket case, assim, que é totalmente aleatória, inesperada, assim, daquele parasita, né? E é uma Uhum. coisa que. E o Basket Case é um filme que eu adoro, assim, eu acho um filme que custou pouquíssimo dinheiro e o resultado final é muito bom, a criatura é muito legal. E continuando nessa coisa do sobrenatural, eu sei que o senhor também adora o Chamado, né? O Chamado, o japonês ou o O remake? Ou os dois? japonês. O O japonês. Ah, japonês, tá. tá. Eu gosto muito da atriz do Chamado da versão americana, a Naomi Watts, né? Isso. Eu gosto dela, é o remake do King Kong, né? Eu gostei muito, eu gosto da atuação dela, mas o original japonês, o filme de terror japonês, ele tem algumas características muito próprias, né? Sim. Algumas coisas que a gente no Ocidente não explora tanto, né? Até eu fui fazer uma pesquisa que me chama muito atenção, porque o que eu vi no Chamado, depois é uma característica que a gente vê no Grito também, o japonês, né? Sim, Que o a versão japonês. é depois a versão americana com a loirinha da Buffy a Caça-Vampiras, eu achei muito fraco. Mas Sim. a questão dos cabelos, né, me chamava muita questão e a gente tem que fazer uma homenagem porque a atriz americana do Grito morreu essa semana, né? Com 30 e Do poucos Chamado. do Chamado. Ela Acho que é morreu a essa Samara. semana, Sim, Samara, né, com 30 e poucos anos. É uma sim. jovem ainda. Mas assim, o filme japonês, a questão do cabelo me chama muita atenção. Sim, sim, sim. E aí eu fui pesquisar, porque as coisas quando me chamam a atenção, eu vou atrás, né? E a questão do cabelo para o japonês é muito a questão da alma para nós no Ocidente, né? Sim, sim. Vomitar cabelo, puxar fios de cabelo de dentro da boca, né? O cabelo grande sobre o rosto, né? Traz uma ideia muito do sobrenatural pro japonês, né? Então, acho que o Grito é muito marcante para mim, o Chamado. É um filme, assim, que eu assisti muito jovem ainda, 1900, o Chamado 2002, eu tinha Acho que é 22 2002. anos de Isso. idade. E me marcou muito também porque a atuação muito contida do japonês, né? Sim, sim, sim. O japonês ele tem uma atuação muito contida, quase teatral, né? Sim. Muito lânguida, não sei. A figura, as personagens, os atores japoneses interpretando com aquela fragilidade humana, né? Que muitas Uhum. vezes o japonês, aquela docilidade, né? Eu acho que isso carrega muito o terror. Sim, sim, dá um molho diferente. Assim. Não dá um molho diferente? Eu acho. Sim, porque o americano é muito histriônico, ele quer explicar tudo, não deixa espaço para o mistério, pro desconhecido. Assim, tudo espaço tem que ser preenchido e explicado.
No, Sim, no- e você pode ver que o cinema japonês, em todas as vertentes, né, em toda, não só no terror, né, ele tem essa delicadeza. E quando isso é trazido para o terror, isso causa mais impacto, né? Eu tenho Sim, muito essa sim, sim. visão. Com certeza. E sobrenatural é uma coisa tão ampla. Tem filmes que eu adoro, anteriores ao Invocaverso, filmes mais antigos como A Casa da Noite Eterna, Desafio do A, Além, Eu Sou Apaixonado, Os Inocentes. É uma vertente muito rica, né, do sobrenatural. A Casa da Noite Eterna é um filme incrível. Sim, sim. E, Eu adoro aquele filme. Eu li o e so- livro, sim, 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 é fenomenal. É outra coisa, é aquele mesma sensação, né? O isolamento, a casa, né? sim, Ele tem uma pegada meio gótica também, não sei, eu tenho sim, essa sensação nele, sim, isso me causa eu gosto muito de filmes de terror em casa. sim, sim. Tem Todo filme de o, terror. Tem o House japonês, né? Aquele do gato, que é completamente é uma loucura. Visualmente é uma coisa assim única. É um filme estranhíssimo. Nossa, eu O preciso House assistir. 77. Assista. 77. Isso. Ah, eu É vou como procurar para ver. Eu tinha House, 7 aninhos. Tem o House, o americano, né? Que é a hora da. Não me lembro como é que foi em português. Mas é a Casa do Espanto, se não me Não engano. é Hell Que é o, House, não. não, não, não. Tem o House, que é dos anos 80, que tiveram 3 filmes. O primeiro é muito bom. Tem muito filme de casa legal. Assim. Ah, eu É, adoro. é um ambiente interessante, porque todo mundo conhece esse universo da casa, que vai remeter à família, a coisas que nos trazem muita segurança, a casa da avó, né? E ele subverter essa segurança, essa coisa. Eu acho interessante. É aí que o terror funciona, né? Sim, verdade, isso é muito interessante, porque o ambiente que te protegeria, a princípio, né, ele se transforma num lugar perigoso, né? Uhum. Eu gosto muito disso. Tanto que da Serra Elétrica, né? Sim, o Massacre da Serra Elétrica. O Massacre da Serra Elétrica, a parte que eu mais gosto no filme, para mim é mais impactante, é a parte dentro da casa, Sim, aquela da família. família. Sim. Justamente. Que é a parte Uhum. assim, enquanto a menina tá correndo, né, fugindo, ela tá em espaço aberto, né? Quando ela tá confinada dentro da casa, né, as possibilidades são outras, né? Aquilo me chama Sim. muita atenção no Massacre da Serra Elétrica. E, aliás, eu estou muito curioso, o diretor do Obsessão, que vai dirigir esse projeto da A24 do Massacre da Serra Elétrica, que falam que eles querem fazer uma coisa que vai traumatizar a nova geração. Vamos ver, né? Eu Opa, espero. é. Eu, Porque o Massacre da Serra Elétrica tem todo um contexto, né, onde ele surge, né? Contexto 74. Sim. de revolta, revelia dos princípios, dos padrões, né, sociais, tudo mais, né? Sim, sim. Um filme com um custo baixíssimo e desenvolve uma ideia incrível, né? Como um amigo meu fala, ele é o fim, o enterro da era dos hippies, né? Do amor livre, do sonho dos anos 60. Ali acaba tudo. Né? Não Sim, tem mais sonho, não tem mais fazer amor, não tem mais nada, acabou tudo. Já tinha passado a guerra do Vietnã, o mundo estava num estado assim muito quase de pós-traumático. Né? Aí sim. surge o Massacre da Serra Elétrica, com aqueles jovens livres no interior, em meio à natureza, mas que aquilo ali não vai trazer para eles a tragédia, a morte. Né? É, Acho que é muito significativo é isso. o contraponto, né? Muito legal isso. Sim, sim. E me diz outro subgênero do horror que muito popularizou nos anos 80, mas ele tem algumas raízes, né? O próprio Massacre da Serra Elétrica, de 74, já é um indício disso. O Natal Negro, né? O Black Christmas, A Noite do Terror, de 74 também. Mas a coisa começa com o Halloween, né? Que eu sei que você gosta, o de 78, né? De John Carpenter. Você se lembra quando você viu a primeira vez o Halloween? Ah, eu era moleque, né? Naquela época, é, é, eu tive o privilégio de assistir muitos desses filmes no cinema, né? Sim. A minha cidade tinha cinema, tinha uma sala de cinema, eu sou do interior de Minas,
e eu tive a oportunidade de assistir tanto Halloween quanto Sexta-feira 13 no cinema. E é uma Sim, coisa diferente, né? sim, totalmente. É, Jamie Lee Curtis, a rainha do grito, né? Jovenzinha ainda aprendendo a interpretar, né? Uhum. E o que eu gosto desses filmes, eu não sei se você tem essa sensação, é a limitação de recursos tecnológicos, né? Isso Total. era a coisa mais maravilhosa do terror, é eles não terem computador. Sim, Porque isso causava uma sensação de... E a gente também não tem o recurso tecnológico que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem sim, muito recurso tecnológico. Então, uma cena muito simples, ela causava um impacto muito grande na gente. sim, sim, A ideia daquele cara gigante, né? Porque eu tinha a impressão de que ele era gigantesco, né? sim. Com aquela máscara, né? E aquele... A gente chama aquele Minas de podão, né? De É, facão, né? sim, E aquela fuga constante, né? É todo esse clima, né? Da cidadezinha pequena, de você, aquele clima opressivo, de que só você vê, ninguém mais vê, aquela musiquinha constante na sua cabeça, né? Não era uma trilha sonora, mas era uma musiquinha que ele te penetrava até os ossos, né? sim, Eu sim, muito acho que marcante. Halloween traz muito essa ideia, né? A ideia também eu não sabia que era Halloween. Você tem que entender, eu acho que se a gente é mais ou menos da mesma idade, no Brasil a gente não tinha noção do que era Halloween, Não, né? a festa é recente aqui no Brasil. Ter comemorações de Halloween é uma coisa do máximo 15 anos pra cá. É muito difundida pelos cursos de inglês, né? Isso, Que isso, isso. começaram a CCAA, Wizard, começaram a Sim. difundir muito, eu acho que para promover os cursos de inglês, né? Mas naquela época aquilo não significava nada para a gente, né? E Sim, de repente um filme vem trazer todo aquele contexto para a gente, né? sim, sim, Dá sim, sentido daquilo para a gente, né? sim, O inimigo, né? O inimigo que tem, ele tem uma pegada quase sobrenatural porque ele era quase que indestrutível, né? Você sim, sim, sim. esfaqueava, você jogava ele de cima da janela, você passava com o carro em cima dele. O Sexta-feira 13, Sexta-feira 13, ele tem muito disso também, o Jason, né? Quer dizer, Sim, você sim, faz de sim, tudo para matar ele e ele continua vivo, né? Então sim, isso era muito marcante, né? Porque você estava quase diante de um terror, eu diria, quase diante de um terror, um terror cósmico, porque você é uma criatura que diante dela você é impotente, né? sim, sim, O máximo que você consegue é fugir dela, né? sim, sim. E isso tem muito a ver, eu não sei se você pensa assim, Conrad, mas tem muito a ver do nosso pesadelo pessoal. Não sei se você tinha aqueles pesadelos que você fugia com a perna pesada de alguma Sim, coisa que te sim, perseguia e você nunca conseguia correr o suficiente, ela estava sempre perto de você. sim, sim, Eu acho que esses filmes, eles exploraram Halloween, Sexta-feira, eles exploraram muito isso do pesadelo humano, né? sim, com E certeza. você tenta fugir e você nunca consegue fugir, né? A hora do pesadelo, né? Sim, Que chegou à profundidade dessa ideia, né? De que tem um limite, né? Que você não consegue escapar daquilo, né? Halloween sim, me sim. trouxe muito isso. E aquele clima noturno, os jovens também, a Final Girl, né? E, Isso. e ela tem uma ideia muito. Ela é uma atriz que depois eu gostei muito dela, ela cresceu muito, né? É uma atriz que Sim, faz, inclusive, comédia muito bem, né? Mas com certeza. aquela. No Halloween, ela transmite uma ideia de muita ingenuidade, né? Sim, sim. Muita fragilidade daquela teenage girl norte-americana, né? Então isso foi muito legal. Isso foi um divisor de águas para mim também na época. Aí você citou a Hora do Pesadelo, né? Já puxando o Wes Craven, que eu sei que você gosta muito. O Wes Craven, ele tem acho que o grande mérito dele é que ele criou duas franquias de terror. A Hora do Pânico, Pesadelo e o Pânico. que tá aí até hoje, né? Sim, sim. É Eu acho que impressionante. indo de mal a pior, mas está aí até hoje, né? Tem o seu mérito. E o Robert Englund diz que quer fazer mais uma vez interpretar o Fred Krueger. Que eu acho que tem que ser ele, né? Não, só pode ser ele, não tem Não tem porquê. jeito, né? É uma coisa Não tem. assim.
ele absorveu esse personagem de tal maneira, né, que Uhum. não dá pra você tirar ele, né? Você troca o 007, mas Sim. você não troca o Fred Krueger. Ah, sim, o assassino que mata nos sonhos. Isso é muito. Porque o Wes Craven tinha lido uma reportagem do menino que sobreviveu à guerra do Camboja, que foi uma coisa monstruosa, terrível, e ele teve um pesadelo. Ele nunca se recuperou da guerra e morreu, teve uma parada cardíaca durante um pesadelo. E isso marcou muito ele. Ele pegou isso e pegou a história do assassino de Düsseldorf, que tem o filme do Fritz Lang, o M, né? Inclusive, nesse filme do Fritz Lang, as meninas cantam a musiquinha de roda. Ele uniu essas Que duas legal. pontas e fez a Hora do Pesadelo. Eu acho impressionante. Só um grande diretor. O Wes Craven, acho que ele deveria ser mais respeitado, mais citado, mais celebrado. E eu É acho um que a gente grande perdeu ele diretor. muito cedo. Sim, sim, sim. Eu acho que ele teria tido ideias muito boas, viu? Se ele Sim, tivesse sim. junto com a gente aí até hoje. Não, o primeiro Pânico eu acho maravilhoso. Aquela abertura é quase um curta-metragem, né? Com a Drew Então, Barrymore. Aquilo é ele por si só maravilhoso. era um filme, né? Sim, Com a Drew Barrymore, né? Aquela isso. cena, aquela sequência inicial, ela é espetacular. Eu assisti no cinema. Eu tive o Também. privilégio de assistir o cinema. A Hora do Pesadelo eu já assisti em VHS. Eu não Sim. tive a chance de assistir no cinema. Na minha cidade passou no cinema, é Jason versus Fred Krueger, aquele de óculos 3D. Sei, sei. Você lembra dele? Lembro, lembro. Eu Que foi vi. com óculos 3D. Eu não gostei daquele filme de jeito nenhum. Eu não gosto desses filmes que junta Alien com o Exterminador e que junta Sei, Fred sei. Krueger com Jason, porque eu não sei para quem torcer. Eu não sei você, mas eu torci pro Fred Krueger o tempo inteiro, né? Eu também. Acho o senso de humor do Fred Krueger, eu acho muito, muito divertido. Ele é Ele um tem essa humor pegada, ácido, assim. né? Sim. E eu me lembro que a Hora do Pesadelo eu descobri na locadora e que os meninos estavam falando, nossa, chegou um filme aqui que é diferente de tudo, diferente de Sexta-feira 13, diferente não sei do que, do Halloween, é outra coisa. Aí fui ver, né? Era a Hora do Pesadelo. Recomendo. É um slasher com pegada sobrenatural, né? Sim, sim, sim. Eu acho que ele tem isso que é muito legal. Um dia a gente tem que fazer um episódio só sobre slasher, vamos passar limpo, assim, que eu acho que é um Tem muita subgênero coisa. muito, muito legal, assim. Para se comentar, para se revisar. E vamos ver como estamos aqui. Agora, outro subgênero que eu sei que você gosta, que é o nosso querido body horror, né? Que teve uma grande. Um grande fenômeno recente, que foi a Substância, né? Mas Sim. eu sei que você gosta. Um que é maravilhoso, maravilhoso. Os efeitos são impressionantes até hoje, que é a Mosca, né? Que é um remake, né, do Cronenberg da Mosca da Cabeça Branca, né? Que é um filme que me marcou muito, me aterrorizou muito na sessão coruja, nos anos Eu não 70. tive a chance de assistir o original, né? Eu já assisti o remake colorido, com aquele Sim. ator, não me lembro o nome dele, mas ele tá também no Parque dos O Dinossauros. Jeff Goldblum e a Gina Davis. E isso mesmo. É, é a Gina Davis? Isso, eles se casaram depois do filme. Poxa, que legal. Eu não estava me lembrando disso. Eu acho que eu quero até assistir o filme. Eu vou procurar ele para eu assistir novamente. É Eu sempre acho, bom rever, é um grande filme, muito eu acho perfeito. assim. E você falou, os efeitos especiais para a época, né? Sim, sim. Para mim foram efeitos práticos, efeitos de maquiagem, né? Muito bem elaborados, né? E aquele processo kafkiano, né? De mudança, né? Sim, Aquilo lá foi. Assim, ele tem um nível de isolamento, que eu acho um nível de isolamento interessante, que é o nível de isolamento psicológico, né? O tanto sim, que a transformação dele envolve a atriz, quem atua com ele, a personagem feminina, né? Eu não sim, lembro o sim. nome dela, mas eles ficam quase que presos, os dois, né? Sim, Dentro de sim. uma bolha, né? E ele passando por aquele todo o processo, né? E ela tendo que lidar com os sentimentos, com o que ela sentia por ele, né? Como que a transformação, o nojo, a repulsa, tudo que aquilo vai causando, né? E Sim, sim. cenas fortíssimas, né? Sim. O corpo desfazendo, né?
aquelas partes se soltando, coisas que ficam fixas na memória da gente, né? Sim, é muito bom. É um filme de 86. Nem se compara com a tecnologia que tinha hoje. Eles fizeram aquilo na. E deve ter sido muito difícil conceber aqueles efeitos, finalizar tudo. Ganhou o Oscar, claro, de maquiagem, né? Que é uma categoria que começou em 81 com o Lobisomem Americano em Londres. Foi o primeiro filme que ganhou o Oscar de maquiagem, que não tinha Oscar de maquiagem. Isso era um absurdo isso. A maquiagem é importantíssima, não só no terror, a maquiagem em todos os gêneros, né? É um elemento muito importante do cinema. Demais, né? Você citou um filme aí também que foi muito marcante para mim, um Lobisomem Americano em Londres. Sim, sim. Eu assisti esse filme sem saber o que era, em VHS, no meio de uma tarde. Sim. Depois de ter estudado, sabe aquele negócio que você não sabe o que vou fazer? Vai na locadora e pega o filme? Sim, sim. Aquela cena de transformação é icônica, é histórica e ela marca o cinema para todo sempre. É a melhor transformação de lobisomem até hoje. Não teve grandes. Até o próprio maquiador fez bem mais tarde um filme de lobisomem, que ganhou o Oscar também de maquiagem. Mas essa, para 81, sem computador, sem CGI, sem nada. E o trabalho que deu aquilo, horas e horas. Horas e horas, né? Muito. Aquela parte do Piccadilly Circus, que na rua, que tem aquele massacre, aquilo é maravilhoso. Nunca tinham fechado aquela região de Londres antes. Eu não sabia disso, Ele conseguiu fechar para fazer o filme. Né? Nenhuma produção tinha fechado antes. Quem conhece é uma região muito movimentada de Londres. É o centrão, assim, tipo o centrão de Londres. E foi incrível. São 2 filmes, você falando aí, é incrível. Essa questão da maquiagem me impressionou demais, me chamou muito a atenção e me marcou muito. Mas A Mosca, eu acho assim que ele é o concurso, né? Ah, com certeza. E eu até estava comentando com um amigo meu ontem, numa live, na quarta-feira, que para competir com A Mosca, é A Mosca e O Enigma do Outro Mundo, que é outro filme que eu sei que você gosta, do John Carpenter. Nossa. Em termos de maquiagem, é uma briga boa. Se você se perguntar qual que você prefere, você fica balançado, né? Eu fico bem balançado. É que eu acho que o Enigma do Outro Mundo ele traz uma característica que mexe muito comigo, que é a questão do terror cósmico, né? Sim, a gente ainda estava discutindo isso hoje mais cedo, né? Você com contato com aquilo que você não compreende, né? Que aquilo porque tudo que a gente compreende, a gente lida melhor, né? Eu acho que o Lovecraft ele explorou um aspecto, né? Literalmente falando, e depois isso vem para o cinema de várias formas, né? Aquela sua angústia pessoal, né? Eu não sei, o que é isso, né? É aquele inesperado, né? Mas ele foi assim, foi muito bem planejado, foi muito bem pensado, né? Aquele ambiente antártico, né? Sendo aquele isolamento gélido, né? Você não tem como escapar também, né? Não tem como você saber qual que é o seu inimigo, né? Sim. É você ou é o outro? A desconfiança, né? Aquele clima que é um terror psicológico também, né? Que mexe muito com as pessoas, né? E eu me lembro que até teve um episódio do Arquivo X, que eu gosto muito de Arquivo X, que eles tentaram... Você lembra daquele episódio que eles também vão para uma base no gelo e a própria Scully começa a desconfiar do Mulder, os dois que eram super amigos, né? Esse negócio da desconfiança mútua, isso é muito legal, né? Muito legal. Eu amava... Eu torcia para chegar sexta-feira na Fox para ver o Arquivo X. Na época eu tinha que esperar chegar na hora, não tinha streaming, não tinha... É uma série que tem muita saudade, eu gostava muito. Assim, você acredita que eu revi todinha? Eu acredito, tem gente que revê, tem gente que tem VHS que eu conheço. Eu revi ela ela tá num canal de streaming, e eu acho que é a Disney, né? Deve ser a Disney por causa da Fox. E eu revi todinha, inclusive as temporadas mais atuais, né? Com eles já mais velhos. Eu sou apaixonado pela atriz. A Gillian Anderson. A Gillian Anderson, para mim, é assim... Ela teria que ser a primeira versão feminina do 007. Ela tá num filme agora da mesma diretora do Eu Vi o Brilho da TV, que passou em Cannes agora. Que é um filme de terror, ela com uma menina que ela é uma final girl, não é? Isso.
Sexo e Morte Adolescente no Campo Miasma. Que ela é Isso uma mesmo. final girl que uma diretora vai fazer um remake, um reboot do filme e vai E falar ela com ela. tá toda caracterizada daquela atriz americana de meia-idade fracassada, não tá? Sei, sei Nos que. trailers que a gente vê, está É, demais. Eu tô louco pra ver esse filme. e é em cima do acampamento sinistro, né? O Sleepaway Camp, que eu adoro. Eu amo a Angela é maravilhosa, adoro. Porque a Angela, Cláudio, desde o primeiro filme, ela só queria ficar quieta na dela. O povo que foi encher o saco dela, encher o saco dela. Ela, vocês querem me encher o saco? Ela que mata todo mundo. Pronto. Gente chata, deixa a menina quer ficar quieta no canto dela. Ah, deixa ela ser estranha. Não, falando, ai, que sei que. Pronto, morreu todo mundo. No, A no revolta dos primeiro, no nerds, segundo e no terceiro. dos freaks, né? Maravilhoso. Sim, sim. Eu tô louco pra ver esse filme que você falou. É um filme Também. com nome muito longo, estranho, né? Mas Sim. eu tô doido com ele. Essa diretora, que eu não sei se deve chamar de diretora, porque ela se considera uma pessoa não binária. Então, não sei a Uhum. que gênero. A pessoa que dirigiu o filme. Para não nos, Diretor. para não nos cancelarem aqui. Aham. Mas, eu vi o brilho da TV, tem toda uma metáfora da questão trans. Assim, acho um filme muito doido, assim, muito legal. É uma grande diretora. Me fale. Eu tenho. Se que você. Qual é o nome da diretora? Não me lembro agora. Eu me lembro dos Depois a antigos. gente lembra, é sempre assim, né? Os atuais a gente lembrou depois ou precisando, né? Aham. E dessa questão do horror cósmico, teria algum outro filme que você gostaria de citar, que além da Mosca, além do Enigma do Outro Mundo? Olha, tem um filme que é baseado. Tem um filme que é baseado mesmo numa obra do Lovecraft, eu esqueci o nome agora, tem alguma coisa a ver com é a seita? Ah, eu acho que sei qual é. É do hospital? Isso, que os caras têm uma coisa de um triângulo numa roupa, né? Justamente. Eu sei qual é, sei qual Eu é. adoro Muito aquele legal. filme, Muito legal, muito não legal. é? É muito Muito. bom esse filme. O pessoal se tranca dentro do hospital, né? E tem dois bandidos que estão em fuga, né? São É, pessoas completamente diferentes umas das outras, param todas dentro do hospital e e, aquela criatura, né? Aquela coisa toda. É muito e incrível aquele aparece filme, eu adoro ele. uma seita ancestral, uma coisa. O final lembra o The Beyond, o final do The Beyond, do Sufut, muito doido. É, Esse filme é bem legal. é um outro filme que eu gosto muito também. Desse universo do cósmico, também eu sei que você gosta muito do folk horror, sei que você gosta muito da bruxa. Como é A que a Bruxa, bruxa, para mim. como é que a bruxa bateu em você quando você viu? Eu estou ensaiando para assistir novamente, né? Sim, Porque eu já assisti, eu acho que 3 ou 4 vezes. E ele é um filme, assim, que ele tem toda uma estética, né? Eu acho sim. que bate muito em mim, porque, primeiro de tudo, eu fui religioso no passado, né? Eu fui monge. Então, Hum, aquela questão do puritanismo, né? uhum, Que o puritanismo ele é mais amaldiçoado do que tudo, né? é, Ele corrompe mais do que qualquer coisa, né? sim, Então, sim. aquela relação daquele pai com aquela esposa e os filhos, né? Aquela dúvida constante que você é conduzido também na história, né? Que Sim. é uma coisa muito sutil, ele te conduz na dúvida o tempo inteiro, né? E você vaga entre aquela atmosfera do certo, do incerto, até a revelação final, né? E eu sou muito fã daquela menina, daquela atriz. Ela já está fazendo Maravilhosa. várias outras coisas agora. Ela é maravilhosa. Eu acho que era um Maravilhosa. dos primeiros filmes dela na época, né? Eu acho que sim. E ela, sim, eu acho que ela e os atores mais velhos, aquele ator, esqueci o nome dele, mas ele, o pai, né? O Sim. religioso, o piedoso, os pilgrims ingleses que chegam no norte dos Estados Unidos e Sim, fundam sim, sim. aquela comunidade super piedosa, né? E é tão piedosa que expulsa a família porque ela não. E esses filmes, eu gosto muito. Tem a casa, tem o ambiente da casa, tem um ambiente religioso, porque o aspecto religioso dentro do terror, eu gosto muito dele, porque eu acho que ele corrompe muito, ele subverte muito. Todo filme de terror com uma pegada religiosa, eu curto muito, até os mais modernos.
Esse O Ritual, esse último que teve agora, com Al Pacino fazendo aquele padre velho, fazendo aquele exorcismo, eu gostei demais daquele filme, muito mais do que Sim, vários outros. E a Bruxa, ela mexeu muito comigo com isso, porque e o ambiente, aquele clima de floresta, né? Que traz o sim, sim. isolamento também, né? Eu acho que ele é um terror psicológico também, né? Que ele te envolve demais. É encantador a Bruxa. Que vai nos levar pro universo do Homem de Palha, né? Que gerou o Midsommar, que é um filme que dividiu o público. Você sabe Outro disso? filme, né? Grandão, né? Porque é um filme de terror à luz do sol, né? Midsommar, né? Sim, sim. É muito raro o filme de terror à luz do sol. Eu me lembro só do Quem Pode Matar a um Ninho, do Narciso Ibane Serrador. Ai, consegui falar Narciso. Eu sempre chamo ele de Inácio, não sei por quê. Aham, Narciso Ibane Serrador. Quem Pode Matar a um Ninho, que no Brasil sai como Os Meninos. É uhum. durante o dia também, no verão. Mas é um filme que depois eu quero comentar com você, quero que você ouvir comentários seus sobre ele. Mas voltando para o folk horror, voltando para o Midsommar, o filme todo durante o dia, é impressionante. E além de ser do dia, eles estão de branco, né? Que dá uma clareia mais a fotografia, né? É. E ele é um filme muito interessante porque ele é um filme lento, né? Sim, Ele é um filme que ele é construído, é o terror europeu, né? O filme europeu, né? Ele não tá com aquela preocupação norte-americana, né? De jogar uma avalanche de informação e conteúdo em cima de você, né? Então ele tem a sua construção, né? o Ari Aster dá para dizer que ele é menos americano e mais europeu, né? No É, cinema que ele faz. Né? é. Você E vê é, o anterior dele, o Hereditário, né? gente, não fala de Hereditário para mim, porque é outro filme que eu sou apaixonado. É uma paulada, né? Que filme. Você ouviu falar que ele tem um prequel do. Tem um plano de um prequel, né? Sim, Do sim, eu acho muito Hereditário. interessante. Eu acho que vai contar a história da avó. Da avó, né? Ela numa. Sim, Só que você posso te falar, eu gostaria que ele pegasse a Toni Collette e a Toni Collette fosse a mãe dela, entendeu? Porque eu sou sim. apaixonado em Toni Collette, não tem jeito. A interpretação dela no filme é impecável. Não, Né? se não fosse ela, eu duvido muito que aquele filme teria aquela dramatização. E não sei se você sabe, recentemente eu vi uma entrevista da Toni Collette num programa, esses vespertinos norte-americanos, e ela fala nesse programa que ela não sabia que ela estava fazendo um filme de terror, né? Sei. Ela fala: "Eu não sabia que aquele filme era de terror, eu achei que era um drama familiar". Sim, Lógico sim, que tem muito de um drama familiar no filme, sim, sim. logicamente, inegavelmente, mas, vai muito além disso, né, e ele aquele final, né, Ah, com é certeza. chocante, né. E aquele final Chocante. é opressor, né. Ele te oprime, né. Ele te causa uma sensação de perplexidade tão grande, eu tive essa sensação nas últimas partes daquele. O que E ele. mexe muito comigo em Hereditário também é o som, né, porque a Sim, sim. direção explora muito o som estourado, né. Você vê que naquelas cenas mais marcantes, o som ele alcança decibéis, assim, que aquilo lá te incomoda, né. Você é envolvido pela trilha sonora do filme também. Excelente. E são filmes do Hereditário, depois o Midsommar, são filmes que abriram uma onda meio de ocultista, anos 70, das Uhum. seitas. Você vai ver isso no Fale Comigo, lá dos irmãos australianos. O Fale Comigo, o Faça Ela Voltar, o The Surrender. Tem toda uma onda que está trazendo essa coisa do ocultismo, da magia negra de volta. E Que era jovens muito diretores, né? Que era uma que era coisa dos anos muito comum na 70. nossa juventude, né. Anos 70 é direto, anos 70 é a década do diabo, né? Era muito explorado isso, né. Sim, E é muito legal, né. Eu gosto de filme terror com essa pegada, sim, também adoro. ocultista. Eu adoro ocultismo, adoro o filme. O William adora, é apaixonado por filme de possessão, adoro. Tem um Gosto filme que não muito sei se você também. vai lembrar o nome dele agora, eu não estou me lembrando o nome, mas de uns amigos que vão para o Tibete, um deles entra dentro de uma gruta, Não tô. Tibé, não tô recordando. eles vão, acho que é para o Tibete, eles vão fazer uma jornada espiritual, sei lá. Eu acho que é Tibete porque um deles entra numa gruta e vê uma criatura, uma coisa, e eles fundam quase que uma seita. É muito É. interessante aquele filme. Depois eu vou lembrar o nome e vou te falar dele. Eu não estou conseguindo lembrar agora. Eu tenho visto muito quando eu vou passar nos streaming,
falando sobre ele, mas eu falo, mas eu já assisti 2 vezes, eu não quero assistir agora. É bom rever, eu revejo muito, porque como eu sou colecionador, tem muita coisa. Volta e meia eu pego e revejo alguma coisa antiga. Eu gosto muito da anos 70 e 80 é a minha base, mas eu gosto de coisas novas, não tem nenhum preconceito com o que está sendo feito agora, né? Acho muito importante. E dá para notar, claro, que nós temos uma formação quase meio que parecida. Nós vimos muitos filmes importantes no cinema. Eu podia citar vários aqui. Citar o Demons, do Lamberto Bava. Citar Suspiria, que eu sei que você gosta. O original, né? O primeiro. Sim. Isso já indo para os anos 70, O Exorcista. Um filme que é uma paixão nossa, que é o Possessão, do Zulavski. Nossa, que lindo aquele filme, né? É uma coisa impressionante. Eu me lembro nitidamente do dia que eu fui ver, numa tarde de inverno, estava em Porto Alegre, um frio do cão, eu com uma bota, todo encapotado, e era num cinema chamado Bristol, que não existe mais, infelizmente, que marcou toda a minha geração na época que eu morei em Porto Alegre. Nome lindo de cinema, Bristol, né? É o máximo, Bristol. Todos os diretores, críticos, todos se formaram indo nesse cinema, que ele passava, era um cinema de repertório, passava ciclos, a semana do cinema russo, a semana do cinema japonês, a semana disso, a semana daquilo. E foi no filme, o cinema onde passou Possessão. E eu saí do cinema, eu não achava saída do cinema. Fiquei completamente desnorteado. O filme foi uma paulada, assim, fiquei tonto. E que é aquela cena do metrô? Sim, que ela tem aquela pânico, aquela crise histérica, né? Sim, que garantiu o prêmio de melhor atriz do Festival de Cannes. Né? De Cannes, para a francesinha lá, esqueci o nome dela. Isabelle Adjani, uma das Isabelle Adjani, lindíssima, né? Parece um anjo de perfeição, né? Eu acho que isso foi o máximo, né? Aquela beleza angelical dela, né? Aquele sotaquezinho francês dela e aquela decomposição, né? Que ela entra, aquele processo, né? Aquela loucura histérica dentro do metrô. Sim, sabe uma menina que fez uma cena histérica que também me impressiona muito? É aquela menina em Nosferatu. Sim. É aquela cena que ela tá em casa junto com... O último Nosferatu, quer dizer. Esse último, que ela começa a dar aquela crise histérica, se contorcer toda, né? Aquela cena também foi muito marcante, que me remeteu, lógico que sem comparações, a outra ela é muito mais profunda, mas explorando, né, o que se explorava muito no passado, né, é que até para bruxaria, no sentido, né, que é histeria feminina, né, como se as mulheres fossem histéricas, né, como se elas não estivessem passando por uma experiência ou sobrenatural ou uma angústia psíquica muito forte, era por histeria, né, e a Isabelle Adjani, ela passa num limite muito equilibrado, né? Que é muito impressionante aquilo, viu? Nossa. Sim. A Adjani que fez a segunda versão do Nosferatu, do Werner Herzog, com Klaus Kinski, que é lindo. Assim, ela fez o Inquilino, do Polanski, que é uma atriz soberba. Assim. Ela fez muito drama, ela fez a Rainha Margot, né, que é maravilhoso. Sim. Mas ela fez muito filme de terror. Ela tá fazendo falta, né? Nesse universo. Sim. Estão precisando resgatar esses atores e essas atrizes. Com certeza. Então, seu Cláudio, como eu comentei, dá para ver que a gente tem uma formação parecida. E como é que, rapidamente, como é que isso te alavancou, essa paixão pelos filmes, pela literatura, que você já lia King, lia Lovecraft? Como isso alavancou o seu desejo de escrever um livro? O primeiro livro, o Contos de Portão é seu primeiro livro, sua primeira obra literária de contos. Isso, Contos de Portão. Depois Pode falar. Vocês conseguem, depois na descrição do episódio vai estar os links do Cláudio, vocês conseguem os livros dele para mandar mensagem que ele responde. Ele é muito acessível. Sim. Manda os links, se vocês conseguirem os livros. Esse primeiro é o Contos de Portão. Continua. O Contos de Portão Bom, eu sempre tive vontade de escrever. Como um bom leitor,
eu sempre tive um bom leitor e um cinéfilo de terror, né? Eu sempre tive uma mente muito imaginativa. Eu tinha muita vontade de colocar essas coisas que estavam todas na minha cabeça, mas eu não sabia por onde começar. E um dia eu falei, eu vou começar a colocar. Foi até o Dani que falou para mim, falou, começa a colocar, escreve contos, né? Porque eu tinha muita angústia, né? Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu falei, até eu escrever um romance, eu vou ficar louco. Ele falou, não, escreve contos. Contos têm um começo, meio e fim, é mais rápido, né? Você Sim, vai, sim. escreve contos. Eu, contos de quê? Ele falou, escreve contos de terror. Eu falei, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. E aí eu falei, bom, eu vou escrever contos de terror sobre o quê? Eu falei, eu vou escrever contos de terror sobre lendas urbanas. Histórias que eu escutava na minha infância, na minha cidade, né? A Sim, loira do banheiro, né? A história da desgraça, que era uma história muito conhecida no interior de Minas, né? sim. Sim, E, inclusive, eles contam muito a história da desgraça com o Frei Galvão, né? Então, eu fui sim. adaptando a noiva da rodovia, né? Não sei se você lembra, teve uma época que o Fantástico apresentava umas historinhas curtas Sim, sim, com histórias de lembro. terror. Você lembra disso? Lembro, deveria Isso ter me mais. marcava muito. A mulher da rodovia, né? A noiva da estrada, que tinha morrido com um carro que tinha capotado e foi lá em cima pedir ajuda. Essas coisas eram muito marcantes para mim. Eu falei, então eu vou transformar isso tudo em contos e vou dar uma repaginada neles, deixar eles com uma cara nova, a partir da minha visão, né? Da minha maneira de escrever. E escrevi esse primeiro livro com 10 contos, né? Sim, E a gente publicou pelo Prodiversidade, né? O selo sim. da ONG do Péricles. E justamente por estar publicando pelo Prodiversidade, eu fiz questão de pegar dos 10 contos, 5 contos do livro do Contos de Portão, os personagens eles são LGBTQIAPN+. Sim, sim. Eles são personagens, mas assim, sem nada estereotipado, são pessoas Sim. do dia a dia que eu as identifico claramente nesse sentido. E eu, assim, eu fiz questão de fazer essa pegada e também a gente contou com o Danilinho, que é um ilustrador muito competente. Ele pegou as minhas ideias, ele leu todos os contos, ilustrou o livro, então o livro é todo ilustrado. Cada Sim. conto tem uma ilustração, então foi muito legal. Legal. Foi uma experiência muito legal, escrever Contos de Portão. E a gente, esse ano, eu lancei ele na PocCon de 2025. Esse ano, na Sim, PocCon, a sim. gente estava com ele de novo e o pessoal procurando o livro. Fiquei muito Que feliz. bom. Que É. bom, claro. Eu me lembro quando, do lançamento, tá? Todo mundo foi muito legal. Reencontrei amigos, Encontrei assim, foi, vocês lá. isso foi muito incrível aquilo. Uma pena que esse ano eu não fomos da PopCon esse ano, por N motivos, mas do ano que vem com certeza eu devo estar lá. É um evento muito legal, tem uma energia ótima, pessoas ótimas, eu gosto muito. E você fez outro livro, aí já é um. Dá para caracterizar como um romance. Fale Esse sobre aqui é ele. um romance, né? O Santo dos Ossos, uma Porta Santa. Esse romance aqui, ele é de uma pegada diferente, né? Sim, sim, Eu quis explorar a realidade fantástica, né? Eu peguei sim. aquela experiência toda que eu tinha vivido na minha época religiosa, época de mosteiro, né? E esse Ai, livro que tudo. nasceu. Eu gosto muito dessa coisa, o nome da rosa, né? Sim, sim, depois eu É quero um saber livro. dessa história do mosteiro aí. É, Mas é, depois. a época que eu fui monge, então eu peguei toda aquela experiência que eu vivi durante alguns anos e eu falei, como eu vou escrever um romance agora? Eu vou escrever um romance a partir do que eu sei, né? Do que eu experienciei. Então eu criei um romance, ele tem uma pegada apocalíptica, né? Porque a gente está lidando com questões do final dos tempos, né? Mas eu desenvolvo ele assim numa dinâmica bem cinematográfica, bem estilo Dan Brown. Ele é um filme bem movimentado, então você começa ele no século XV, no mosteiro medieval na Hungria, que ainda era conhecida como Panônia, e ele vem para os nossos tempos atuais aqui em São Paulo, com a nossa personagem principal, chama Helena, ela é uma paulistana, trabalha numa biblioteca de um mosteiro também, e ela descobre um manuscrito, e a partir daí ela começa uma jornada frenética do Brasil
Inglaterra, França e culmina todos os acontecimentos na Itália, passando por monumentos europeus, né? E, então ele é uma história bem assim movimentada e foi um prazer escrever, foi muito legal. Aí eu lancei esse romance pela Cripta Books, que é uma editora do norte. O editor dela, ele também é escritor, o Ed Saraiva, também escreve livros de terror. Ele gostou muito da minha proposta e a gente lançou um livro assim muito bonito, uma diagramação muito legal, uma capa muito bonita, foi feito com muito carinho. E o livro já está aí também, a gente lançou o ano passado. Aí esses É, são os dois livros. Mas esse ano eu já estou com um livro numa editora, na Palavra e Verso, para ser lançado. Ele deve sair agora no segundo semestre. E o nome do livro é O Terceiro Nome. O terceiro nome por quê? Porque o terceiro nome que aparece na Bíblia é o nome de Caim. E a história, ela é passada em Roma, na África do Norte e em Israel. É um cientista, estudioso, pesquisador brasileiro, e junto com como é que fala? Assassina de aluguel, vamos dizer assim, uma resolve tudo para o é. Vaticano. Então tem aquele clima de conspiração vaticana. E Caim está Adoro, vivo. adoro. Caim está vivo, encerrado no subsolo do Isso! Coliseu. Então vai sair esse livro no segundo semestre agora, chama O Terceiro Nome. Eu adoro essa teoria da conspiração de que o Caim tá vivo. Eu já soube de vários porões que ele tá. Vaticano, É. Coliseu, não sei aonde. Numa ilha, não sei lá onde. Que ele acho maravilhosa essa história. Então vão ser dois grupos, um grupo de conservadores e um grupo de progressistas, todos lutando para encontrar a chave que vai controlar o Caim, para ter o Sim, poder do sim. Caim a seu favor, né? E eu Hum. ambiento o livro, só para você ter uma ideia, ele começa em Gênesis, contando a história de Caim. E ele vem passando com Caim através dos tempos. Então a gente vai ver Caim no Gênesis, Caim na época de Jesus, que eu pego um personagem bíblico e transformo ele em Caim. Aí você no livro você vai ver quem que é. Eu trago Caim para o Império Romano, na época da perseguição dos cristãos, até ele ser encerrado nos porões do Coliseu. Então o filme começa assim, no ano sem existência, né? Na criação do mundo, né? E eu Sim, sim. romanceio essa criação do mundo, né? A disputa entre Caim e Abel, né? Eu transformo eles em personagens bem humanos, com sentimentos bem humanos, conflitos humanos, né? O que leva, a injustiça que leva Caim a matar Abel, né? Porque eu sempre achei Caim um injustiçado. Ah, com certeza. Quando eu li a Bíblia, eu sempre achava que o certo era Caim mesmo, que ele tinha que ter matado Abel. Então, eu trago isso muito para o livro. Aí esse livro vai sair agora no segundo semestre. E Hum. paralelo a isso tudo, É, eu sempre eu gosto muito do gótico, né? E sim, do sim. gótico vitoriano, né? Então eu falei, eu preciso explorar, né? Explorar a minha capacidade de escrever alguma coisa dentro dessa realidade gótica. Então eu estou escrevendo uma novela gótica. Eu estou escrevendo ela em capítulos e eu estou lançando elas em duas plataformas. Uma é o Substack e outra é Hum. o Wattpad. Então eu estou lançando semanalmente um capítulo. Sim, sim, Eu já sim. tenho escrito uns 12 capítulos, até agora eu estou lançando toda sexta-feira. Eu lanço um Hum. capítulo novo. Então eu estou Que legal. explorando bastante essa construção gótica. Isso está sendo um exercício para mim. E está sendo muito gostoso escrever, né? Toda aquela contradição das personagens góticos, aquela coisa que se revela, mas não revela, né? Aquele negócio, É. né? O Castelo de Otranto, né? O grande Isso. clássico, né? O que abre as portas do universo gótico, né? E eu ambiento a história no norte da Inglaterra, né? Na mesma região onde se ambienta o Morro dos Ventos Uivantes, né? Eu Maravilhoso, fiz maravilhoso. Yorkshire, eu fiz questão de ambientar naquela, né, naquela mesma região, né, no final do século XIX, era vitoriana. Então eu tô explorando muito esse contexto, né? E tô achando muito legal escrever. Esse é um terrorzão mesmo, um terror sobrenatural. E tô explorando vários aspectos como um exercício mesmo. E aí, quando ele concluía a novela toda, aí eu penso em talvez mexer ele um pouco depois, e aí ele virar um romance também publicado por alguma editora que se interessar. Mas está sendo uma jornada muito legal.
Eu acho assim, as pessoas que têm lido, elas têm comentado, fala, esse negócio de toda semana ter um capítulo curto, que ele te dá uma introdução e te lança para um desfecho que provavelmente vai acontecer no capítulo seguinte, isso é uma fórmula, assim, que eu acho que está muito dentro do que as pessoas procuram hoje, né? As pessoas Sim. hoje, elas querem as coisas mais curtas, mais rápidas, mais imediatas, né? Então, eu tô testando esse formato aí para mim. É o formato que chamava antigamente de folhetim, né? De revistas que publicavam toda semana uma história, um capítulo. O Uma Nelson coisa que Rodrigues. acabou, né? Antigamente, você vê esses grandes escritores, né? Edgar Sim, Allan Poe, o próprio Lovecraft, né? Escreviam nas revistas, né? Os sim, sim. capítulos, os periódicos, os jornais. Isso com o tempo foi acabando, né? Eu tô com essa ideia, eu descobri essas plataformas e tô fazendo isso nelas. O Nelson Rodrigues fazia muito isso, até usando pseudônimos femininos. A Clarice Lispector fazia isso. E o Nelson lançou o famoso A Vida Como Ela É. Eram Uhum, folhetins do Nelson Rodrigues. Toda semana saía. As pessoas esperavam a semana inteira. Olha, hoje vai sair. Uma maneira de uhum. vender o jornal, vender a revista também. Sim, é muito E, legal isso. Eu tô até lançando esse livro gótico, essa novela gótica, chama A Ponte das Almas. E ela, sabe tá saindo naquela revista também, Bomber. sei, sei, sei. Ele, o editor da revista, ele tá lançando de 2 em 2 capítulos. Aí eu achei Legal. muito que a gente tá resgatando aquela coisa de antigamente, né? Mas numa revista Sim. eletrônica, né? Então, cada Sim, edição sim. dela, ele tá trazendo 2 capítulos da novela. É bom ter o impresso e ter o digital sempre. É, Que ainda tem um público que quer o livro impresso. sim. É, Ah, eu adoro o livro impresso. Eu sim, tenho o e-reader, tenho tudo, mas aquele negócio de você abrir o livro, né? sim, Sentir o sim. cheiro daquelas O páginas, cheiro do né? livro, é. Eu gosto de sempre cheirar assim antes de começar a leitura, né? Você passar as páginas, né? Nossa, é A coisa uma sensação, táctil. Sim, sim. não é? É É muito gostoso. verdade. E indo agora nessa parte, da terceira parte desse episódio, assim, eu já comentado com você, de a gente falar de alguns filmes mais recentes, pegando o gancho do gótico. Eu improvisei isso agora. Você viu a última versão do Morro dos Ventos Vivantes? Eu comecei a ver e parei na É, metade. tu não Vou te ser gostou? sincero, eu não consegui terminar de ver. Eu sou apaixonado pelo livro. Sim, É um livro único da escritora, né, das irmãs. sim. Ah, esqueci o nome dela. Meu Deus. Mas eu tô ruim para guardar o nome mesmo. Mas é o único livro dela, né? Ela era tão jovem, escreveu aquele romance gótico de uma profundidade, uma brutalidade, que você fica espantado, né? E eu acho muito difícil. Eu achei que aquele filme não trouxe, ele não expressou Mu- a Foi muito. grandiosidade do livro. Ele foi grandioso, mas ele não trouxe a Sim. grandiosidade do livro. Eu gosto mais daquela versão com Ralph Fiennes e Isso, isso. eu gosto mais inclusive porque aquela versão ela conta a história toda, né? Os outros Sim. filmes geralmente param no meio do caminho, né? E no meio da história. E aquela versão, ela conta a história toda e eu acho que ela tem uma pegada mais gótica. Então esse eu tentei começar a assistir ele, mas eu falei, eu prefiro desistir do que ir até o final. Ele causou muita polêmica causou. Causou muita polêmica por causa do personagem, né? Do Heathcliff, né? Apesar que eu não sei, foi uma coisa difícil, né? As pessoas hoje elas estão muito sensíveis, né? Então acho que tem que ter um cuidado muito grande, né? Na hora Sim, das construções, mas eu vi uma entrevista da diretora, né? Ela falou que aquilo lá era uma interpretação muito pessoal dela, tanto que ela colocou entre sim, aspas, né? Então, sim. Verdade. E das coisas mais recentes que tem. O Obsessão, claro que você viu. O Obsessão. não vi Obsessão, viu? Ah, eu Eu achei que vou você ter tinha que visto esperar no Obsessão. streaming. É? Eu Ele ainda. perdi no cinema, estou Não, ele louco para ver. tá em cartaz ainda aqui no. Aqui perto de casa, no Frei Caneca, tá em cartaz ainda. Ah, então eu preciso me ver correndo. Eu quero ver na telona. Porque ele é um filme assim, explodiu, né? Fez um sucesso Sim, incrível, né? ele custou $700 mil, já deu 100 milhões, né? É. E o diretor vai fazer acho que parece que é uma série da A24 do Massacre da Serra Elétrica. Eu não sei Ah, se é um ele que vai reboot. fazer, o É diretor. ele que vai Eu, fazer. eu, eu falo assim que é a abençoada A24, né?
Porque eles Então, têm trazido tantas coisas boas para nós, né? sim, sim, é um selo, assim, uma coisa da qualidade A24. E o que eu ia dizer? Então, eu vi o Obsessão, você não viu. Você viu o Backrooms, eu não vi. E o O Backroom, Backrooms, Brunos, o vale a Backrooms foi pena? interessante porque eu não, aquelas creepypastas lá, eu fui procurar tomar conhecimento no YouTube depois que eu li bastante sobre o filme antes de assistir o filme, né? Mas o filme é muito interessante. Eu saí de lá com vários questionamentos. Tanto que eu estou defendendo uma teoria aí que eu estou desenvolvendo semanalmente, eu estou publicando no YouTube e no TikTok. Eu acho que a gente está começando a visualizar um, um, um novo tipo de terror, Sim. que eu estou chamando ele de terror da angústia. Que eu acho que é um terror, eu estou chamando ele de anguish horror. Eu acho que ele expressa. Porque o terror é o que eu tenho, já falei nos 2 programas que eu gravei. O terror ele traz à tona muito da realidade do que nós estamos vivendo no mundo nas nossas épocas. Cada época, né? Uma experiência diferente e as artes elas reproduzem aquilo, elas expressam aquilo. Eu acho que nós estamos vivendo numa sociedade muito angustiante, que eu acho que é diferente do terror cósmico, né? O problema é que agora a gente tem a noção da angústia, mas a gente não sabe o que fazer com esse elemento, né? A gente se sente perdido no meio dessa estrutura mundial, cósmica, social. A gente se sente perdido, ela é massacrante. Você se vê diante de uma necessidade de redes sociais, mas você não tem. Você tem necessidade daquilo, mas você não tem controle daquilo, você não sabe como lidar com aquilo, e etc e tal. E eu acho que a gente está entrando nesse universo de um terror angústia. E eu acho que o Backrooms ele expressa muito bem essa ideia. Eu acho que Tem que quando ver. você assistir ele, você vai perceber. É um terror de nada. Como o próprio nome fala, né? Backrooms é o O, nada, mas o não lugar. é o não lugar. Mas por que o não lugar te causa um incômodo, uma sensação angustiante, uma sensação de medo em algumas pessoas ou de ansiedade em outras tão grande, né? Eu acho que o Sim. mérito é disso que começou antes do cinema, né? E as creepypastas, elas começaram no YouTube, nas redes sociais, né? E igual Slenderman, né? Essa coisa que corre entre as pessoas, né? E eu acho que o filme, ele conseguiu fazer isso, tanto que já estão planejando continuação, né? Já está confirmada. É, eu acho que é um filme como captar a angústia humana. Esse filme ele consegue captar. Muito interessante. Acho que você vai E gostar muito dele. só uma observação sobre o Obsessão. Ele pegou o modelo simples daquele conto A Pata do Macaco, de 1902, Hum, aquele terror que vem de cuidado com o que você deseja. Que é uma a coisa pata do muito. macaco, né? Acho aquele conto perfeito até hoje. E tem Uhum. essa coisa, né, que vai lá atrás, no Mil e Uma Noites dos Gênios, que Hollywood romantizou muito, a Disney, né? O Uhum. anjo é fofo, o gênio é fofo, ele é querido, não sei o que. Não, ele não é. O anjo é um demônio. E ele vai te levar para o inferno. O É, gênio ele vem de uma usa. tradição oriental, né? E Sim, é um demônio, né? O é, gênio é um demônio, né? Por isso que ele fica fechado sim. dentro da E garrafa, né? ele quer te levar para o inferno através dos seus desejos, das coisas que você deseja secretamente realizar, assim. Tanto que são 3 desejos, né? Já começa por Uhum. aí, né? A armadilha dele, né? Então eu Uhum. acho muito. A Obsessão pegou muito disso. Eu gostei muito da Maldição da Múmia, não sei se você viu. Nossa, você acredita que eu assisti A Maldição da Múmia no cinema? Uma semana depois eu estava assistindo ele na televisão. Eu É consegui assisti-lo num canal. Eu adorei aquele filme. muito legal, né? Muito divertido, muito colorido, muito pop, muito sangrento, Demais. nojento. E a maneira.
explorar o body horror, não sei, o horror do nojo, né? Essa coisa. Sim. É levado aos limites, né? Uhum. Ele é muito aventuresco também, tem um final aventuresco, mas eu gostei demais, viu? Muito Porque a bom. gente tem a visão da múmia diferente, né? Dos filmes que a gente Sim, vem sim. assistindo, a múmia, a maldição da múmia, etc. E tal. Os filmes antigos, ainda em preto e branco, os coloridos. Depois veio o Brandon Fraser fazendo aqueles filmes fantásticos de aventura, Tom Sim. Cruise. E, de repente, a gente vê uma múmia num contexto, né? Realmente da Sim, maldição, né? Eu fiquei sim. apaixonado, fiquei vidrado, né? Teve uma cena que eu não consegui ver, tá? É, Tanto no cinema quanto na TV, eu tive que fechar o olho. Que é aquela é. cena do banheiro, quando tá cortando as unhas dela. Ai, ali é Eu ainda não assustador. consegui ver. Eu não consegui ver É ainda. angustiante aquilo. São duas cenas de filmes atuais que eu não consegui ver. É ela e eu fechei o olho nas duas vezes que eu já vi o Faça Ela Voltar, a cena É. da faca. Ai, meu Deus do céu, Eu aquilo não, ali são é. duas cenas que, por falar em filme, né? Faça Ela Voltar, a gente assistiu juntos, né? Isso, eu me lembro. Depois eu fui assistir no cinema ainda. É assim, é um filme que você sai assim, né? Meio mudo, né? Aham, verdade. Aqueles criadores do Faça Ela Voltar e da Mãozinha, né? Esqueci o nome dele, você citou ele O, agora há pouco. o Fale Comigo. Fale Comigo, que vai ter agora uma sequência, né? É, que vão ser duas mãos. Eu tô preocupado, porque quando um filme muito bom vira sequência, eu fico um pouquinho com medo, sabe? São os mesmos diretores, né? Isso Vamos ver se ele vai já... conseguir manter a pegada. Eu preferia que ele fizesse um filme completamente novo, igual ele Sim, fez com Bring Her com- Back, isso. porque aquele filme, para mim, é É, né? um. Eu acho que é um filme que marcou o ano passado, né? Muito, muito, muito. Foram 2 anos seguidos. Foi Fale Comigo e depois veio Traga Ela de Volta. Faça ela É, voltar, na verdade. Faça Ela Voltar em português. Isso. Eu gostei dele muito mais do que aquele que o cartaz é daquelas crianças que saíram correndo à noite. O Hora do Mal. Eu achei esse filme muito fraco. Não gostou? Fizeram uma Tem propaganda gente que não muito gosta. grande e achei assim. A ideia do filme era muito boa, mas a conclusão do filme eu achei muito fraca. Às vezes eu gosto muito da Tia Gladys. A Tia Gladys acho Ela vai virar a atriz principal de um filme. vai ter a origem dela agora. A origem, né? Um prequel aí vai trazer ela e Uhum. a mulher ganhou até Oscar, né? E Ou eu tô foi muito. Globo de Ouro? Ela ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar, né? Ela ganhou o Oscar. Quanto tempo que a gente não tinha uma atriz de terror ganhando Oscar, né? Sim, sim. Desde Desde a a. Kate Bates, né? Desde a Cat Bates e antes disso a Ruth Gordon no Bebê de Rosemary. Então, olha só. Ela tem Foram esse poucas. mérito, né? Por Uhum. realizar isso, né? Eu tô muito curioso com o tal do Levíticos, Então, que é australiano também. Aliás, a e- Austrália tá lançando muita coisa boa, além do Fale Comigo e o Faça Ela Voltar. Tem um filme chamado Saccharine, que no Brasil vai ser como Insaciável, não sei se você já viu, que é de uma menina que vai fazer dieta. eu vi o trailer dele. Ele é australiano, A então? australiana é de uma diretora, é muito Tá. legal, Ele é muito uma legal. subversão do Substância, uma coisa meio. Lembra um pouco, assim. É, E são pílulas de emagrecimento que causam efeitos colaterais, assim, meio aterrorizantes, assim. É sim. bem legal. E é uma diretora. Eu tô gostando muito do terror australiano. Eles têm trazido umas coisas muito criativas, né? Que já vem lá de trás, do Exploitation, dos anos 70, início dos anos 80, isso já era uma safra de filmes muito boa. Assim. Você lembra daquele, eu não lembro daquele australiano que os jovens vão num Wolf, Wolf, Wolf Creek, isso. Nossa, você lembra dele? Lembro. Poxa, filmão pesado, né? Forte, Sim, sim. terrorzão. Slasher, né? Sim. Slasher. Então, eu gosto do terror australiano. Eu acho É, que é muito legal. é estranho, tem alguma coisa na Austrália, na água ali, que faz fazer Pode aqueles ser. filmes doidos. Assim. É muito legal. E, nossa, foi muito bacana, Cláudio. Gostei muito do nosso papo.
Espero gravar outros episódios com você. Eu adorei também. Foi muito fofo, você é muito fofo, muito querido. Gosto muito de você, gosto muito do Também Dan, do adoro Tadeu. você, o Adoro Will. você. Nossa, E vamos nos falando. Dê o seu jabá, fale os seus contatos, seus anseios, sim. seus dramas. As minhas redes sociais é @autor Cláudio, né? Então, é tanto no Instagram quanto no TikTok. E na minha bio você tem o link do meu Linktree. Lá você encontra todas as informações das editoras para comprar os livros e Aqui, ó. o acesso para você assistir, ler as novelas que eu estou escrevendo em capítulos aí. E também estou constantemente, né, produzindo conteúdo. Toda semana, assim, pelo menos eu procuro produzir um conteúdo ou outro. E estou com um projeto legal aí também. Não sei, eu tô como embaixador de uma editora independente que chama Mancha de Sangue. Eu promovo a Mancha de Sangue, ela só faz editais de antologias de terror, né? Então eu sou tipo o embaixador da editora, eu tô sempre aí nas redes sociais também falando das antologias, escrevendo para as antologias. Eu já escrevi uns 11 ou 12 contos, todos publicados em cada uma das antologias. Então, estamos aí, super movimentando, né? Fazendo de tudo para manter. A gente tem o espírito do Zé do Caixão, né? Que quer fazer Com certeza. o terror sempre vivo e forte no Brasil, né? Com certeza, com certeza. Então é isso aí, crianças. Nos vemos em breve, quando for possível, né? E aquilo que eu falei já na abertura, né? Nos sigam no Cinema Ferox no YouTube, nos tocadores de áudio e no Instagram também, @CinemaFerox. E é isso. Nos vemos em breve. Um grande beijo. Tchau.